Querido irmão, querida irmã, você já percebeu como o inimigo não precisa de uma tempestade para derrubar alguém? Às vezes, tudo o que ele precisa é de uma brecha. E essa brecha muitas vezes vem em forma de tristeza. Uma tristeza que começa pequena, quase imperceptível, mas que com o tempo se instala no coração como uma raiz silenciosa. A tristeza, quando não tratada à luz da palavra, pode se transformar em uma arma nas mãos do inimigo. Uma arma poderosa. O diabo não precisa gritar para destruir. Ele sussurra, ele acusa, ele relembra erros do passado, ele alimenta ressentimentos, mágoas e culpas. Ele se aproveita do vazio deixado por uma decepção, por uma perda, por um perdão não liberado. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve algo profundamente revelador. É necessário perdoar e consolar para que tal pessoa não seja consumida por uma tristeza excessiva. Essa não é apenas uma orientação emocional, é uma estratégia espiritual, porque a tristeza excessiva não apenas abate, ela consome, ela drena a fé, ela rouba a esperança, ela abre espaço para que o inimigo entre e semeie mentiras no coração. E quando a verdade é sufocada pelas mentiras do inferno, o crente começa a duvidar até mesmo do amor de Deus. O diabo sabe que a tristeza paralisa. Ele sabe que um coração ferido tem dificuldade de confiar. E um coração que não confia não obedece. Ele quer impedir que você avance, que você ore, que você creia. Ele quer que você viva preso ao que passou, que fique revivendo cenas antigas, dores antigas, pecados antigos. Mas Deus quer te curar. Deus quer te libertar dessa prisão emocional e espiritual. Isso começa quando você entende que a tristeza que paralisa não vem de Deus. Existe sim uma tristeza que leva ao arrependimento. Uma tristeza que é segundo Deus. Mas essa tristeza não escraviza. Ela conduz à vida. Ela gera transformação. Ela nos faz olhar para a cruz com fé e esperança. Já a tristeza do mundo, como diz a palavra, produz morte. Morte emocional, morte espiritual. Por isso precisamos vigiar. Precisamos guardar a mente. Precisamos identificar quais sentimentos estamos alimentando em silêncio, porque aquilo que alimentamos, cresce. E se você estiver alimentando mágoas, ressentimentos, culpas, medos, o inimigo vai tentar usar tudo isso contra você. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Deus conhece suas dores. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele ouve até mesmo os seus silêncios. Ele entende suas lágrimas. E Ele quer te levantar. Ele quer te curar por dentro. Ele quer restaurar sua alegria, sua paz, sua fé. Ele quer te lembrar que o perdão é mais forte do que a culpa. Que a graça é mais poderosa do que a acusação. E que a cruz não foi um símbolo de derrota, mas a maior declaração de amor e redenção que o céu já fez à terra. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece desabar. Amigos se afastam, oportunidades se perdem, portas se fecham. E nesse cenário de dor e silêncio, muitos se perguntam onde está Deus. Por que Ele não intervém? Por que Ele permite que certas lágrimas caiam? A verdade é que há lições que só aprendemos na dor. Há revelações que só são percebidas no vale. E há níveis de intimidade com Deus que só são acessados quando tudo o que nos resta é confiar. Quando você se vê no deserto, com sede de respostas e sem direção, lembre-se de que o mesmo Deus que permitiu o deserto também providenciou o maná. Ele nunca abandona seus filhos. Mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, Ele está agindo. Às vezes, a ausência de ruído é o cenário ideal para que a voz dele seja ouvida com mais clareza. Não porque Deus não fala, mas porque o coração só escuta quando se aquieta. E é nesse silêncio que você começa a perceber o cuidado nos detalhes. Uma ligação inesperada, uma palavra de conforto, um versículo que salta aos olhos. Não são coincidências, são lembretes do céu. É Deus dizendo, eu vejo você. Mesmo quando ninguém mais vê, mesmo quando suas lágrimas caem no travesseiro e ninguém percebe. Deus percebe, Deus se importa, Deus acolhe. O inimigo quer te convencer de que você está sozinho, mas essa é a mentira mais antiga do inferno. Desde o Éden, ele tenta separar o homem de Deus com palavras sutis e distorcidas. Mas a verdade permanece. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma dor,
nenhum pecado, nenhuma queda. Porque esse amor não se baseia em merecimento, mas em graça. E graça é favor imerecido, presente concedido, redenção oferecida. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes achou que não tinha mais forças? E mesmo assim, de alguma forma, você continuou. Sabe por quê? Porque havia uma mão invisível te sustentando. Porque mesmo sem perceber, você estava sendo carregado. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, quando nem você sabe mais o que dizer. Ele traduz suas lágrimas. Ele entende seus silêncios. Então não desista. Não agora. Não depois de tudo o que você já superou. Há promessas sobre sua vida que ainda vão se cumprir. Há sementes que você plantou com fé que ainda vão florescer. Mesmo que o terreno pareça seco, mesmo que os céus estejam fechados, continue crendo. A chuva virá. E quando ela vier, será abundante. Será restauradora. Será prova de que Deus não se esqueceu. E quando você olhar para trás, vai perceber que os dias mais difíceis foram os que mais te fortaleceram. Que as dores que quase te quebraram foram as que mais te moldaram. Que os vales que pareciam escuros demais, na verdade, te conduziram para mais perto da luz. Porque o objetivo de Deus nunca foi te destruir, mas sim te purificar, te tornar mais forte, mais sensível, mais dependente dele. Você não é definido pela sua dor. Você é definido por quem te sustenta no meio dela. E quem te sustenta é fiel. Ele tem planos maiores do que os seus sonhos. Ele tem caminhos mais altos do que os seus pensamentos. E ele ainda está escrevendo sua história. Não com tinta comum, mas com graça. Não com pressa, mas com perfeição. Então descanse, confie, continue. Porque a última palavra ainda não foi dita. Você já reparou como algumas orações parecem não passar do teto? Como certas súplicas se repetem por meses, anos, e o céu parece calado? Não é fácil lidar com o tempo de Deus. A alma ansiosa quer tudo agora. Quer respostas, soluções, milagres imediatos. Mas o coração que aprende a esperar, amadurece. Aprende que Deus não se atrasa. Aprende que mesmo quando o relógio humano acusa demora, o relógio divino está sempre certo. E essa espera, muitas vezes angustiante, tem um propósito: nos ensinar a confiar mesmo quando não entendemos. Há momentos em que o silêncio de Deus parece um abandono, mas na verdade é um convite à intimidade. Quando ele se cala, ele nos convida a buscar mais fundo, a orar com mais verdade, a depender com mais inteireza. Ele sabe que, se respondêssemos todas as nossas orações com rapidez, nos tornaríamos rasos. Por isso, ele nos convida ao profundo, onde a fé é refinada, onde a confiança é forjada, onde a alma descobre que não precisa de respostas para descansar. Só precisa dele. Talvez você esteja passando por um desses momentos agora. Talvez esteja cansado de tentar manter a fé quando tudo parece estar desmoronando. Talvez sua oração tenha se tornado um suspiro. Mas mesmo assim continue, porque é nesse lugar, onde as palavras falham, que o Espírito de Deus se move com mais poder. Ele entende o que você não consegue explicar. Ele interpreta a linguagem da dor. Ele acolhe o gemido da alma e transforma desespero em esperança. Lembre-se de que grandes homens e mulheres de Deus passaram por longos períodos de espera. Abraão esperou por anos até ver o filho prometido. José foi traído, vendido, esquecido antes de ser exaltado. Davi foi ungido rei, mas voltou para o pasto e depois enfrentou anos de perseguição antes de subir ao trono. Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério e mesmo assim enfrentou rejeição, traição, dor e cruz. A espera é parte do processo e em cada etapa Deus estava presente. Assim como está com você agora. Nada está acontecendo fora do controle dele. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma dor é ignorada. E mesmo quando parece que nada está mudando, o céu está em movimento. Anjos estão sendo enviados. Corações estão sendo preparados. Caminhos estão sendo abertos. E tudo no tempo certo vai se encaixar. Porque Deus não falha. Ele não esquece. Ele não abandona. Ele cumpre. Enquanto isso, se alimente da palavra. Permita que ela seja seu sustento diário. Há promessas escondidas nas Escrituras que só brilham nos momentos de dor. Versículos que saltam aos olhos e se tornam âncora em meio à tempestade.
Leia, medite e guarde no coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É ela que vai manter você de pé quando tudo ao redor tentar te derrubar. Você pode não ver, mas você está crescendo. Você pode não sentir, mas está sendo fortalecido. Deus está usando tudo isso para te preparar para algo maior. E quando o tempo dele chegar, será tão evidente, tão sobrenatural, tão perfeito, que você vai entender o porquê da espera. Vai entender que não foi em vão, que Deus esteve presente em cada detalhe, que sua fidelidade não depende de circunstâncias, mas é eterna, imutável, incontestável. E nesse tempo entre a promessa e o cumprimento, viva com esperança. Sirva mesmo cansado, ame mesmo ferido, ore mesmo em silêncio. Porque Deus honra corações que não desistem. Ele exalta os que se humilham, Ele levanta os que caem, e Ele transforma o impossível em testemunho. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem dos que o amam. Deus conhece o que ninguém vê. Ele conhece o esforço de acordar todos os dias e continuar, mesmo quando o cansaço é maior que a vontade. Ele vê quando você engole o choro para não preocupar quem está ao lado. Ele sabe quando você está prestes a desistir, mas ainda assim escolhe acreditar mais um pouco. Esse tipo de fé, silenciosa e resistente, move o coração de Deus. Não é a oração mais bonita, nem o louvor mais alto. É a constância, é a entrega sincera, é a fidelidade no oculto. Tem coisas que você passou e que ninguém imagina. Marcas que não estão no corpo, mas que doem como feridas abertas. No entanto, mesmo machucado, você segue. Mesmo confuso, você ora. Mesmo sem entender, você adora. Isso é precioso demais aos olhos de Deus. O céu inteiro se comove com um coração assim. Um coração que, mesmo partido, se oferece. Um coração que, mesmo no escuro, continua buscando a luz. Talvez você se pergunte se Deus ainda tem planos para você. Talvez, depois de tantas portas fechadas, você tenha começado a acreditar que não há mais propósito. Mas a verdade é que há promessas que ainda não se cumpriram. Há palavras que Deus liberou sobre sua vida que ainda estão de pé. Mesmo quando você vacilou, mesmo quando se desviou, mesmo quando duvidou, ele permaneceu fiel. Ele não muda de ideia. Ele não desiste. O que ele começou, ele vai terminar. Às vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para entender que Deus é a única rocha firme. É nesse lugar de rendição, onde nada mais faz sentido, que o verdadeiro milagre acontece. Porque quando você já tentou de tudo e não conseguiu, aí sim você dá espaço para Deus fazer do jeito dele. E o jeito dele é sempre melhor. Pode ser mais lento aos nossos olhos, mas é perfeito. Não tem erro, não tem falha, não tem volta. Se você está nesse ponto onde já não sabe mais o que fazer, respire fundo. Você não está sozinho. Há um Deus poderoso, compassivo, amoroso, que está mais perto do que você imagina. Ele não está distante, assistindo de longe. Ele está ao seu lado, sustentando seus passos, mesmo quando você sente que não consegue caminhar. É Ele quem te carrega nos momentos em que suas forças acabam. E por mais que tudo pareça estar fora de controle, nada está fora do controle de Deus. Ele enxerga o todo. Ele vê o final desde o início. Enquanto você só consegue ver um pedaço da história, Ele conhece cada página, cada capítulo, cada vírgula. Confie nele, não pelo que você sente, mas pelo que Ele prometeu. As emoções oscilam, a fé vacila, mas a palavra dele permanece. Você não é pequeno demais para ser visto. Não é fraco demais para ser escolhido. Não é falho demais para ser usado. Deus ama usar os improváveis, os esquecidos, os rejeitados, os feridos. Porque é nesses que a glória dele se manifesta com mais força, para que ninguém duvide de quem fez, para que todos vejam que foi ele e não a capacidade humana, foi a graça e não o merecimento. Então, mesmo que o caminho esteja difícil, continue. Mesmo que a resposta demore, persevere. Mesmo que a voz dele pareça distante, creia. Porque no momento certo, você vai olhar para trás e entender que tudo fazia parte de um plano maior. Um plano perfeito, e vai poder dizer, com lágrimas nos olhos e gratidão no peito, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, valeu a pena não desistir. Deus estava comigo o tempo todo, e Ele continua aqui.